Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do 639. Hoje uma live especialíssima, com um convidado especialíssimo, o ator Eduardo Moscovski, mais conhecido como Du Moscovski. Me sinto honrado dele poder estar aqui com a gente, batendo um papo. Vamos falar também sobre a peça dele, Duetos, vamos falar também sobre relações, sobre amor. Eu tive a oportunidade de assistir a peça Duetos dele com a Patrícia Travassos, né? Me diverti bastante. Uma peça muito engraçada, muito sensível e também profunda, profunda. Muitas vezes a gente pensa que comédia é uma coisa boba, né? Mas não. E falo de relações, né? Eu vi ali muito o 639, né? Abordado ali de alguma forma, né? Mas na arte, né, na comédia, no riso, na brincadeira, na diversão e ao mesmo tempo na profundidade. Ele tem mensagens que são muito claras e às vezes subreptícias sobre relacionamentos, sobre relação. Vale a pena assistir. Daqui a pouco ele vai dizer onde é que está em cartaz, que já está, não sei se está correndo o Brasil, mas é isso. Estou aguardando aqui o Du chegar. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o Du está na área. Mas enfim, gente, enquanto o Du tá chegando, né? Pois é, o 639 está na área aí com toda uma força de trabalho, de encontros, né? Tanto no aplicativo quanto no Instagram, com informações importantes sobre relacionamentos, temas que fazem parte do nosso dia a dia, como solidão, encontro, separação, reencontro, como a espera de um amor, como esperar esse amor, como encontrar de alguma forma, como imantar, como atrair, como lidar com essas relações de intimidade, que são relações difíceis. Eu costumo dizer que a relação de intimidade é uma das relações mais difíceis, mais complexas, né, que existem, que demanda muita coisa, como se fosse uma sala de espelhos onde a gente se visse profundamente. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que o Du está chegando aqui na área. Deixa eu ver, sim, está. Maravilhosa, esse ser humano maravilhoso que é. Conheço o Du já há algum tempo, tive o privilégio de conhecê-lo já há algum tempo. Olha ele aí, olha o homem aí. Olha, Salve, olha o homem aí. tudo bem, Tudo bem, Sérgio? Du? Tudo Tudo ótimo. ótimo, Tudo bem contigo também? tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Como é que tá esse outono? Tá bom? Pô, isso aqui é a perfeição, né? Eu acho. Um clima super, super agradável. Choveu um pouquinho, mas o outro dia estava um sol bem gostoso. Um dia de sol com o entardecer gostoso. Uma delícia. Então, eu estava fazendo uma modesta apresentação sua aí e de repente passo a palavra para você daqui a pouco, mas acabei que eu não me apresentei. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão chegando pela primeira vez e não me conhecem. É, eu sou o Sérgio Seixas, faço parte do 639 e faço parte do Conselho Estelar, que é marcado por mim, Sérgio Seixas, Lígia Franklin e Edson Drago. A gente que construiu é, esse sistema, algoritmos de relacionamentos via sinastria astrológica e também um trabalho muito apaixonante que é tentar colocar no papel essa pedagogia dos afetos, que é um trabalho de ajudar a gente a se relacionar, uma coisa que a gente não aprendeu nem na escola, nem em casa, é uma relação muito empírica. Du, eu falei um pouquinho de você, mas o que você falaria de você nessa chegada? Quem é esse tal de Du Moscovis? Já começo com uma pergunta fácil, né? Já começo com uma pergunta bem fácil.
Ô, Sérgio, eu acho que a graça da história é a gente ir tentando entender esse lugar, né? A gente faz uma ideia de quem a gente seja, uma ideia do que a gente gostaria de ser, de estar, de ocupar. E à medida que você vai vivendo e vai desenvolvendo vários aptidões ou não, né? Você vai descobrindo lugares que você não imaginava que pudesse estar, ou gostos que você, a princípio, você acha que não teria. Enfim, eu acho que o princípio da história é estar atento e disponível. Então eu acho que eu sou esse cara. Eu sou um cara atento e disponível. Maravilhoso, maravilhoso. E realmente a gente fala muito dessas duas disponibilidades, estar aberto, estar atento. Porque se a pessoa está aberta e não está atenta, né? Ou Não se a pessoa adianta. está atenta, mas não está aberta, também não está disponível. Agora vem cá, como é que está a vida, Edu? Como é que está a vida? A vida está boa, está mais ou menos? Ô Sérgio, a vida tá ótima, cara. A vida tá ótima. Partindo do princípio que a gente está saudável, né? Que a gente tem um círculo de pessoas que a gente gosta, que gostam da gente. Eu tenho a sorte de trabalhar no que eu gosto, né? E, eu me acho um cara super bem sucedido no que eu faço, porque o bem sucedido, entre aspas, para mim, me atende do jeito que eu sou. As oportunidades de trabalho que eu tenho, as oportunidades de trabalho de estar com pessoas que me interessam, de trocar com o público, de investigar personagens, de levar questões para as pessoas, para mim, inclusive. Eu tenho meus filhos, tenho minha mãe viva, tenho meus cachorros, moro numa casa que eu adoro. Então, para mim tá tudo certo. O Flamengo tá ganhando, então tá tudo resolvido. Dizem, olha, dizem que isso é o principal, e não sei se é verdade. Eu deixei o quinhão maior eu deixei pro final, né? Ah, pois é, você é dos meus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Primeiro, eu quero te agradecer a oportunidade de ter assistido aquela peça. Eu me diverti muito, fui com Lígia naquela noite linda. E você vê como é que é possível fazer comédia sem ser uma coisa boba, sem ser uma coisa babaca, né? Uma coisa profunda, sensível, tá falando de relações o tempo inteiro. Eu me senti visto ali com essa história da pedagogia dos afetos, do 639, de toda essa nossa empreitada de tentar ajudar as pessoas a se relacionarem. Eu vi ali uma brincadeira séria sobre as relações. Aliás, por conta disso, eu queria já trazer algumas perguntas. Você se incomoda de eu puxar um pouco da peça aqui para a gente falar? Ô, Sim. Sérgio, menor incômodo. Você tem tudo, toda a liberdade do mundo. Então, é interessante que é, eu chego lá para assistir a peça, a primeira coisa é um casal que vem de aplicativo, né? Que É vem de legal, uma é legal relação de... é legal só a gente falar que a gente está falando do Duetos, que é a peça que eu faço com a Isso, Patrícia Travassos, né? Com a direção do Ernesto Piccolo, sim. E que você assistiu no isso. Riachuelo recentemente. É, Isso. eu falei isso na introdução, eu apresentei, falei de duetos da Ah, Patrícia eu não estava Travassos. na tradução, desculpa. Nada, nada, nada. Eu falei que fui, que me diverti bastante. Que Mas eu bom. queria te perguntar o seguinte: na verdade, são quatro perguntas que, em relação à peça. Uma delas é o seguinte: como eu te falei, eu acho interessante, eu já chego assim no teatro e a primeira cena é um casal que se encontra através do aplicativo, né? Eu falei, gente, isso aí parece que é pra gente aqui. O que eu observo é o seguinte: pessoas emocionalmente infantis, imaturas psicologicamente, entendeu? E há um certo descrédito no casamento. Vamos dizer. A intimidade, eu acho que a intimidade ela expõe o nosso despreparo às relações. Como é que você vê isso? Essa história porque aquele casal, para mim, fala de uma infantilidade emocional, de um despreparo, de uma imaturidade psicológica. Você sente isso? Como é que você vê isso? Não precisa ser na O, peça, primeiro, não. o primeiro casal, você está falando? Eu diria o primeiro casal, mas poderia dizer.
todos os casais e, de um modo geral, você sente que as relações, muitas delas têm um aspecto de uma infantilidade emocional, psicologicamente, uma imaturidade? Você sente isso ou não? Isso de um modo geral me refiro. É, eu não sei, Sérgio. Eu acho que sim, muitas vezes. Eu acho que a gente ainda vive, ah, muitos assim casais, eu percebo, ainda vivem um desenho que é um desenho de relação mais antigo, que é o nosso risco, né? Que é essa organização ainda machista, patriarcal, aonde não existe uma submissão feminina, mas existe implicitamente uma hierarquia masculina na relação. Eu acho que o que a gente pleiteia, que a gente vê, né, que é o desejo de que exista uma igualdade, né, entre os gêneros, socialmente, na política, é, nas empresas, em que exista essa equiparação do homem com a mulher. Eu acho que não se reflete ainda em muitos casamentos, né? Em muitas relações, longas, logicamente. Mas eu percebo também muitos casais já se reestruturando de uma forma diferente, sabe? Eu Propondo percebo. relações diferentes, tipo de relações alicerçadas de uma forma diferente, né? Em que a divisão das tarefas é mais igual, o diálogo é mais aberto, a honestidade, a sinceridade, a busca pela sinceridade, a busca pela honestidade real, né? Ela existe, porque a gente vive já há muito tempo, a gente vê isso, né, nas relações duradouras, que são hipócritas, né, que são mentirosas nos seus acordos, Isso. né? Enfim, e isso não é um julgamento, porque as relações elas vão acontecendo, as vidas individuais também vão acontecendo, as coisas vão mudando, e às vezes é mais fácil, entre aspas, ou menos perigoso, ou então porque as pessoas não têm iniciativa de fato, ou coragem, de mudar aquilo. Então vão se adaptando, vão aceitando situações que vão se tornando as novas situações na evolução da relação do casal. Mas eu percebo muito casal maneiro também, sabe? E quando eu digo casal maneiro, sempre é muito pela atitude do homem, em que o homem sai um pouco desse lugar que a gente, que a gente carrega e flexibiliza e fala assim, não, cara, a gente vai organizar isso aqui de uma forma diferente, né? Onde a gente tem importâncias iguais na Mas criação, na arrumação da casa, na função com as crianças, com os filhos, enfim, financeiro. eu também te pergunto, no teu nicho da arte, que via de regra é um nicho mais progressista, mais desafiador, mais do risco, a gente encontra muitas experimentações, muitas permissões, muitas. É como se o pessoal estivesse sempre atualizando os aplicativos relacionais, vamos dizer assim. Mas fora desse nicho, a minha clínica mostra que o pessoal ainda está escorregando numa infantilidade emocional, numa imaturidade emocional, entendeu? Uma coisa assim de difícil. Mas eu concordo que os tempos hoje são muito mais inspiradores para a gente poder ir adiante, né? Não ficar naquele modelo, que é um modelo velho, antigo, que já não funciona. Tem um momento da tua peça que é muito interessante, que tem um profissional, né, homossexual e tem uma assistente, tem uma secretária, tem né, uma profissional. E com o passar do tempo a gente vai percebendo que aquilo é um tipo de casamento, até pelo, né, é um tipo de casamento. E eu percebo que hoje em dia existem vários tipos de casamento, vários tipos de união, que não é nem necessariamente aquela coisa do cartório, nem tampouco da igreja, nem tampouco de morar na mesma casa, nem tampouco de dormir na mesma cama.
Como é que você vê isso? Isso me parece fantástico, essa possibilidade, né? É, Diversas formas de amar, né? Diversas então, formas de amar. era isso que eu ia falar. Assim, para mim, o casamento, a nomenclatura, né? O casamento, para mim é mais fácil falar sobre o amor do que sobre o casamento. O casamento, ele me restringe um pouco, eu não sei se é uma interpretação equivocada minha, mas a esse tipo de relação aqui, né? Quando a gente fala sobre amores, você dá uma liberdade. Eu imagino que o casamento também possa ser casamentos profissionais, casamentos, né, que o casamento pode ter essa leitura também. Mas eu acho que quando a gente verbaliza o amor, e as diversas possibilidades de amor, fica mais fácil da gente abrir esse leque, né? Então, nessa situação específica, em que ele é um excêntrico milionário que mora em Nova York, ele tem essa assistente, essa secretária que trabalha com ele, sei lá quantos, muitos anos já, e ele é um cara interessante, né? Apesar de assumidamente homossexual. E ela é uma mulher interessantérrima também, que poderia ter qualquer homem que ela quisesse, certamente, mas ela se vê de alguma forma envolvida por aquele cara, né? Ela sente um pouco de preguiça dos outros homens, É, babacas, é, sem assunto, sem interesse e tal. Ela admira aquele cara. E ela, e é. ela, e ela sofre um pouquinho. Assim, você podia gostar só um pouquinho, assim, eventualmente você podia gostar um pouquinho de mulher, né? Assim, É, e isso é muito curioso, porque assim, eu tenho muitas amigas, né, que têm amigos, melhores amigos gays, né? E que em algum momento elas verbalizam isso, por exemplo, assim, ai, cara, me namora um pouquinho, né? Porque assim, só falta só um pouquinho, só falta só o sexo, só um pouquinho, né? Porque o resto está tudo preenchido. isso que você falou, eu acho que existe uma demanda do feminino de homens sensíveis, sabe? Mas necessariamente para mim eu vejo uma combinação entre sensibilidade e firmeza, Uhum, sabe? Aquele uhum, homem que ao mesmo tempo que ele é firme em relação à vida, ele também é sensível em relação à vida. Porque parece uhum. que você, para ser firme em relação à vida, você tem que ser um troglodita, um ogro, você tem que, para mostrar uma masculinidade que é fake, né? Uma masculinidade fake, essa coisa toda. Que mascara, né? Mascara, exatamente. É, é. Agora, você falou que é mais fácil falar do amor do que do casamento. Então eu vou te perguntar uma perguntinha também simples. O que é o amor? Você Para é, você, né? Para você, evidentemente, né? eu acho, eu venho desenvolvendo muito esse lugar, sabe? Da, da, da pesquisa sobre o amor. E eu venho abrindo muito o meu olhar e também o meu coração para essas possibilidades do amor. Então, um exemplo, só porque a gente está falando da peça, eu vou trazer um exemplo para próximo. Eu não conhecia a Patrícia, né, pessoalmente. Nunca tinha trabalhado com Patrícia, apesar de estar aí há trocentos anos e a gente habitar ali próximo, né, turmas próximas e tal. A Patrícia é um novo amor na minha vida, né? Ela é uma parceira incrível, ela é altamente generosa, ela é altamente cuidadosa, ela é muito instigante, ela é curiosa, ela é atenta, dentro do palco, nas coxias. A gente costuma dizer que a gente conhece muito as pessoas, né, no teatro principalmente, quando a gente vai para a coxia, quando a gente vai para o ensaio, quando a gente começa o dia a dia da labuta, porque a gente saindo um pouco do glamour, né, de quando abrem as cortinas e de quando a gente recebe os aplausos, existe uma labuta séria, árdua, difícil da pesquisa, da negociação entre os atores, dos egos, né, dos atores, e, e isso se acentua e se potencializa quando a gente começa a viajar com o espetáculo, né? A gente sai
da nossa casa, a gente vai até o aeroporto, a gente vai para hotel, a gente vai para restaurante, a gente vai para teatros diferentes e a gente conhece ainda mais que tipo de pessoa que está com você. E dizem que isso também na vida real, né? Quer conhecer a pessoa, viaja com ela, né? Passa um final de semana, Exatamente. passa uma semana com essa pessoa em algum lugar que você vai descobrir quem é essa pessoa. Exatamente. E Ou então faz um negócio com ela, né? ou faz Faz um um negócio. business. Esse eu digo que é melhor não. É. Mas enfim, então a Patrícia, em tudo isso, a gente está quase 2 anos já em cartaz, vai fazer agora 2 anos. A gente já fez algumas temporadas em São Paulo, a gente já viajou várias cidades do norte, nordeste, enfim. E esse é um amor novo, é um amor novo, mas é um amor, e é um amor muito potente, né? Os amores, assim, os amores que eu tenho pelos meus filhos, né? O amor que eu sinto por você, né, Sérgio, que ele existe, né? É uma admiração, né? Você é uma figura muito importante para mim, apesar da gente não conviver, apesar da gente não ter notícias diárias, mas quando você apareceu aqui, né, semanas atrás, acenando para mim, falando sobre essa possibilidade desse encontro, e que depois a coisa se desenvolveu para você ir ver a peça, que a gente se encontrou e tal. Foi um uau de novo, né? Foi assim, uau, cara, que bom esse abraço, né? Porra, que bom, né? Ali, assim, sabe? Então, eu acho que são amores, amores de amizade, são amores muito potentes, né? Que não necessariamente a gente tem que entrar no âmbito sexual, né? Porque É. eu acho que existe uma necessidade de agrupar, né, a palavra amor ao sexo, quando na É. verdade eu acho que o amor é isso, o amor é o ar. Eu devo te dizer também que esse amor é recíproco por você. Eu sempre senti você uma pessoa de uma nobreza de alma, de uma sensibilidade. Eu vou confessar uma coisa, espero que ninguém nos ouça, só fica entre nós dois aqui, que é o seguinte: quando eu vi que era você com a Patrícia Travasso, eu falei, ih, rapaz, mas dá match? Eu pensei, mas será que isso dá match? Qual é a imagem? Qual é a imagem? Qual é a imagem que eu tenho da Patrícia? De alguém mais assim, mais exagerada, mais intensa, e eu sempre percebi você mais econômico, entendeu? Você sabe que lá na peça eu percebo que tem uma economia do exagero, tem aquela coisa intensa, forte, mas econômica. Eu fiquei encantado com a direção, inclusive, porque é uma coisa na medida, sabe? Porque às vezes, para fazer graça, você tem que gritar, você tem que falar palavrão, você tem que fazer uma opção de... E na verdade ele não, é como se fosse uma partitura onde vocês vão no limite da intensidade e retornam, sabe? Às vezes Sim. parecia, o que eu vou falar agora parece até uma coisa meio maluca, mas às vezes parecia um Bergman extrovertido, sabe? Um Ah, que Bergman, delícia. um Que Bergman lindo isso. Que extrovertido, né? Extrover não lindo, que é, lindo. né? Mas que bom. Você Tem um, sabe, deixa eu fazer um recorte aqui rapidinho. diga, Eu fiz um trabalho na televisão, numa novela, o Cravo e a Rosa, que eu fazia o Petrúquio, que era inspirado na Megera do Mato. E eu tinha um braço direito, o meu personagem tinha um braço direito, que era o Pedro Paulo Rangel que fazia, né? E eu sou muito fã do Pedro Paulo, assim, o Pedro Paulo é esse cara, assim, que ele era minucioso, né? E, e era eu e ele, a gente fazia a gente pequeno, né? Fazendo umas interpretações menores, assim, e tal. E, 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 e às vezes, lá no meio da novela, já, né, com tanta coisa acontecendo, que a gente se soltava e aí ele virava era quase uns trapalhões, né, a gente fazendo, né, pra gente, né, de graça, uma graça aberta, uma graça mais infantil, assim, né, os trapalhões no bom sentido, sem sei, sei. pejorativo nenhum, pelo amor de Deus. Mas quando terminava a sequência, tudo, né, que, sei lá, que a gente tinha que jogar alguma coisa no outro, tinha que subir em cima da mesa, aquelas coisas, né, aí quando terminava a cena, ele virava assim curto pra mim, assim, bem pequenininho, no lado, Bergman, né?
Fizemos um Bergman. Quando ele achava que a gente saía muito do tom, quando a gente exagerava muito, ele vinha assim no curtinho, assim, Bergman, né? Fizemos um Bergman. Querido Eu acho que demais. tem, eu acho que tem um caminho interessante entre o Bergman e o Almodóvar, assim, sabe? O Almodóvar que tem ele é mais expansivo, ele é mais extrovertido, mas é bastante profundo também. Deixa eu te perguntar, tem um momento lá da peça, aquele casal que vai para a Espanha, cara, achei genial essa história. Os caras estão se separando, mas não querem perder a viagem, porque já foi comprada, vão para a Espanha. Aí a pergunta, achei ótimo aquilo. Imagina, a gente está dando spoiler aqui. Não tem Posso continuar? problema. Não, Pois não é. tem o menor problema. Tem uma cena maravilhosa que o casal está se separando, mas eles já compraram uma passagem para a Espanha. E aí não vai perder a passagem. Pô, Eles vamos nós estão dois. lá já, eles já estão lá. Pois é. E aí tentam se separar e ver que esse casamento. A minha pergunta para você é o seguinte: como é difícil, né? Tanto se unir como se separar. Como é difícil unir e separar. Tem gente que não consegue, que passa a vida inteira tentando se separar. A vida inteira tentando se separar. E às vezes a pessoa casa com uma outra pessoa e ainda está tentando se separar da primeira. Sim, Porque como é que você vê isso? Você sente, você percebe isso também? percebo. Eu percebo. Lá na peça, a gente. Você sabe que é muito curioso, porque eu acho que a peça comunica bastante, porque são quatro quadros com dois personagens cada, né? Sempre personagens diferentes, claro, de situações diferentes. Então, o- assim como a gente, quando eu li a peça, quando a gente estava estudando e tal, o público, ele se identifica com aqueles personagens. Não necessariamente o homem se identifica com o personagem masculino, né? Né? Mas pode se identificar com a situação. E esse quadro, eles entram numas pequenezas, né? Numa discussão de pequeneza, que é onde a gente, Isso. infelizmente, É. a gente acaba caindo nessas situações. E a gente fez uma temporada no Rio, a primeira temporada que a gente fez no Rio, uma senhora veio, uma senhora, não, uma mulher veio falar com a gente, uma moça veio falar com a gente, e ela falou que ela tinha adorado a peça e tal, mas que ela tinha adorado exatamente esse quadro, e que ela estava num processo altamente desgastante, num processo judicial com o ex-marido, em que ela tava vivendo aquele inferno, daquela loucura, daquelas brigas, discussões e tal. E ela falou tudo isso e falou, apontou para o rapaz que estava do lado, rapaz, um garoto alto já, mas com seus 15, 16 anos, ainda adolescente. Eu falei assim, ele sabe disso, ele é meu filho, ele sabe disso. Mas foi tão, me confortou tanto olhar para aquilo e rir daquilo, porque eu me vi naquela. E falei assim, cara, que pena que a gente chega nisso, né? Que ridículo a gente chegar nisso. Então, assim, eu acho que a função da peça especificamente, né? Que não é, lógico que não tem didatismo nenhum e cada um percebe e recebe da forma que for, é sim sobre isso, assim, como é que você assume as atrações, como é que você rompe as barreiras, como é que você transgride, como é que você flexibiliza, como é difícil você conseguir separar, até onde aquilo tudo não é um game deles, não é um jogo. Assim, se a gente for pirar aqui, aquilo pode ser um jogo dos dois, que eles fazem aquilo, quase como casais que têm também como regra brigar para poder fazer as pazes, né? Poder se atrair de novo na reconciliação, né? E isso quase que mecanicamente, consciente ou inconscientemente, né? Enfim, mas é isso, tem uma dificuldade enorme da separação, né? Muito, Eu muito. acho que E, existem e jogos como no amor. é raro, desculpa, Sérgio, e como não é raro ver a quantidade de pessoas
que vai para entra numa outra relação e não consegue se desvincular da relação pois anterior, é, né? pois é. Não, isso já começa em relação à própria família, né? Eu Porque estava eu tenho uma falando frase, isso e pensando também nisso. uma fala, né, uma escrita no livro lá do Aparição da Presença, que é um livro meu com a Lígia, que a gente escreveu em 2010, que uma fala que diz assim: o primeiro casamento a gente nunca escolhe, né? Que significa, normalmente, ou você vai na direção da mãe, na direção do pai, ou na direção inversa da mãe, ou na inversa do pai. Isso é muito comum. Claro, tem exceções, sempre tem exceções, mas quando a gente trabalha com uma clínica pesada, de décadas, ouvindo, você percebe que tem uma reincidência de o primeiro casamento ou eu vou na direção inversa da minha família, ou até encontrar singularidade, até encontrar individualidade. Mas tem uma pergunta muito importante que eu queria te fazer. Para você, qual a importância do autoconhecimento numa relação de afeto? O autoconhecimento numa relação de afeto. Eu, Sérgio, eu acho que é fundamental, né? Porém, eu acho também que quando você entra numa relação maneira, quando você encontra um parceiro, uma parceira que você confie, ela pode te trazer reflexões, às vezes lições também, comportamentais e também de reflexões mesmo, assim, que você não espera. Então, assim, você pode até ser realmente uma pessoa que busca esse autoconhecimento, essa evolução em terapias, o que seja, né? E a pessoa pode ser realmente bem desenvolvida e ter um nível de autoconhecimento muito legal, ter uma coerência nesse olhar para si, né? Mas que mesmo assim, estou falando aqui, eu estou quase me contradizendo já, porque eu acho que você precisa ser bem, você precisa ser evoluído e ter um autoconhecimento muito, muito desenvolvido para também receber, de novo, estar atento, né? Estar atento e disponível ao outro, né? Eu acho que é por aí. Pois é. Ainda na peça aquela última cena que eu achei muito curioso. Eu não sei se as pessoas perceberam, né, essa irmã que ia casar, né, e o irmão que tenta ajudar, né, de toda forma, não sei o quê. E acontece toda sorte de coisas ali naquela cena. E o que que ficou para mim, né? Que é um tipo de casamento, é um tipo de relação de intimidade, né? E aí é, a gente no 639 produz conceitos filosóficos, né? Tem um conceito que a gente trabalha que uma espécie de incesto afetivo normatizado, que é quando essas relações sanguíneas veladas, elas são assumidas e não consegue, e ninguém entra, não entra um homem na família, não entra uma mulher nova na família, porque ou é a imagem e semelhança de alguém da família, ou então ficam ali os irmãos brigando, mas se amando intensamente, né? Então, eu vi ali um incesto normatizado, embora não houvesse sexo, não havia sexo. Mas eles estavam casados, os irmãos, né? Faz algum sentido isso para você? Faz um monte de sentido. O texto, ele é um texto, um texto adaptado, né? O Peter Quilter, que é o autor britânico da peça, é uma peça já de mais de 15 anos, escrita há mais de 15 anos. Ele é um espetáculo montado em mais de 20 países já. Ele propõe, de fato, que haja uma adaptação para aproximar o humor que ele propõe, né, é, a, a, ao gosto local, né, a embocadura local, a graça que também aproxime o público. Então, a Patrícia trabalhou muito nisso, né? Esse texto, ele é tão grande, os textos são tão grandes, né, bem britânicos,
que tem lugares que são montados no mundo que eles escolhem 2 atos só para fazer, né? Então houve uma costura ali para a gente conseguir fazer aqueles 4 quadros. Nesse quadro, eles falam um pouco mais da família, que eles são sozinhos, os dois, que perderam os pais e tal. E ela é muito supersticiosa, né? E ele é um cara que não acredita em nada disso. Ela está no terceiro casamento, mas ainda insegura nesse lugar. E, e no final das contas, é a ele que ela recorre, né? De novo. Então a gente vê esse amálgama, né? A gente vê esse maciço dessa dependência dessa relação, né? Em que existe um amor, porque fato que ela critica ele, fala que ele se veste mal, que não sei o quê, mas ela curte, né, aquele cara. Ele fala aquilo tudo, mas ele está lá com ela até o fim, de braço dado, de mão dada. Ele fala que vai até o altar com ela, não abandona ela em lugar nenhum, no Um momento belo nenhum. casamento, né? É um belo casamento, é um belo casamento. Pois é, isso que eu estava falando, conceitualmente falando do incesto normatizado, né? Sem sexo, mas afetivamente. Uma pergunta curiosa que eu queria te fazer, parece que não tem nada a ver com isso, mas me chamou a atenção. Num dado momento da tua fala, você usou a palavra ego. Eu queria te ouvir, como é que você lida com o ego nesse meio do teatro, da arte? Como é que você sobrevive a esse meio no que diz respeito ao ego? Como é que é para você? É tranquilo, é fácil, é um trabalho diário? Ô, Sérgio, eu acho que primeiro eu acho o seguinte, eu comecei fazendo teatro, né, na vida. Eu não esperava ser ator, não desejava ser ator. Eu não tenho ninguém na família, antes de mim, que fosse ator, que tivesse qualquer vínculo artístico, né? Eu caí lá no teatro. E, e o teatro, ele é um exercício em que ele te coloca com o pé no chão, sempre. O fato de você estar ao vivo, o fato de você ter que lidar com o imponderável, com os imprevistos, o fato de você ter que lidar com quem você está sendo naquele momento, depois daquele dia todo, de uma fase, de um mês, de uma semana, de um dia, você vai ter que fazer aquela peça, aqueles personagens, da forma que você tiver, chateado, É, triste, com alguma perda é. muito potente. Enfim, o espetáculo que eu estou fazendo hoje é um espetáculo de comédia, assumidamente, com muito público. A gente tem viajado muito, a gente tem se apresentado muito e é sempre dessa forma. Só que é hoje que está sendo assim. Eu já fiz espetáculos para 12 pessoas. Eu já fiz espetáculos para 15 pessoas. Não que o lugar comportasse 15 pessoas, comportava 300 pessoas, né? Eu já fiz espetáculos que não foram bem recebidos, apesar de ter sido uma investigação e uma qualidade de investigação muito, muito importante, muito potente. A gente lida com a crítica do outro o tempo todo. A gente lida com o olhar crítico do outro. A gente lida com críticas que você nem pede, que você nem faz questão que ela venha. Críticas duras. Não que a gente não que eu não lide bem com as críticas, né? A gente aprende a se expor. Então eu acho o seguinte, o teatro, ele ensina para você que você não pode se acreditar muito. O teatro ensina que você não pode entrar de salto alto, fazendo uma analogia com o futebol. Você não pode se achar craque. Você não pode se achar o Messi,
Cristiano Ronaldo. Você pode ter momentos dele, né? Você pode ter partidas em que você joga muito bem. Mas, cara, é um dia depois do outro. Mas Então você eu está acho que isso. Ah, mas você tá falando em cena, né? Eu estava me referindo fora da cena, não, fora de cena. mas é porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu vivo o teatro o tempo todo, né? Sei. Eu vou ao teatro, eu sou público de teatro também, né? E o teatro me ensina que a vida é isso. O teatro é igual à vida. O teatro, quando você está num elenco, ou no teatro, né? Tem hora que a responsabilidade é sua. Tem hora que o outro tem que saber que pode contar com você, né? Que você vai ajudar ele, que você vai estar ali de prontidão, né? E isso é na vida também. Tem momentos tem momentos que você vai passar desapercebido. Tem momentos que as pessoas não vão te elogiar, não vão fazer questão de falar contigo. Tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que você não está bonito, que você não está brilhando, que você está opaco, né? Tem momentos em que você está esgotado, esgotado emocionalmente, fisicamente, criativamente, né? Então eu acho assim, o ego ele existe, fato. Assim, como é que você lida? Tenta lidar da melhor forma, né? Eu alimento o meu ego quando eu recebo meus aplausos no final, quando eu recebo alguém que vem falar comigo depois, me alimenta você dizendo que você se interessou pela peça, né? Pô, tudo bem, estou num momento muito legal. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente. Isso quer dizer só que agora tá legal. Isso não quer dizer que daqui a pouco não vai ser muito difícil, que eu vou ter público, não vou ter público, que você aceita, que eu não vou ser aceito. Então, eu acho que a inconstância do teatro é a inconstância da vida, sabe? Eu posso estar muito bem agora, eu posso não estar daqui a 2 dias, saca? Então eu não me acredito muito nesse lugar. Eu sei que eu sou um cara esforçado, eu sou um cara dedicado, um cara que gosta de fazer, eu sei que eu sou bom, mas ok também, e é isso. E eu não, o entorno, ele não me seduz, É. sabe? Ele não, Olha, não me leva para um lugar que não é real. você está você tá falando coisas que me tocam especialmente, que é como se você fosse uma espécie de um asceta da arte, ou um artesão da arte, ou um operário da arte, ou um discípulo da arte, e a arte como vida também, entendeu? Fico muito feliz em te ouvir. Não acho que a tua fala seja genérica, que caiba na boca de muitos Não, atores. tô Eu, falando por mim, né? Pois é, acho que não caiba mais. Fico felicíssimo porque parece que é quase que uma religiosidade, uma espiritualidade tu entrega ali, entendeu? É um ofício maravilhoso. Vou te fazer uma outra pergunta. Eu estou perguntador hoje, hein? Você veio aqui para ser perguntado, tá bom? À vontade, à vontade. Para você, o que é importante numa relação afetiva? As coisas que são importantes para você. Mas aí você Algumas. está falando o afetivo que você está perguntando. Relação de É, intimidade, mais de intimidade. tá. É, eu acho. Primeiro você tem que acreditar no outro. Você tem que ter, você tem que ter confiança no outro. Confiança não de que eu confio em você, não confio, não. Você confia que no momento em que você tiver na intimidade com aquela pessoa, você vai ser respeitado, primeiro. Eu acho que existe o tal match que você falou, que você questionou se eu teria com a Patrícia. O match é muito louco, né, Sérgio? Porque o match, ele às vezes ele fala assim, cara, não adianta você dizer que um não dá com o outro, porque tem situações que assim, cara, vocês não combinam, vocês não têm nada a ver um com o outro. E eles se amam, e eles têm os momentos afetivos deles impressionantes. Então, assim, o match é o match. O match da aura, o match do respiro, o match do cheiro, do tato, do tom da voz, né? Se é mais baixo, se é mais alto.
o jeito de pegar, o jeito de não pegar, pega muito, pega pouco, não abraça, beija, não beija babado, não, né? É match, é match, né? Às É, vezes acontece de você também não curtir coisas ou achar que você nunca curtiu coisas e que numa determinada situação, com uma determinada pessoa, assim, cara, eu nunca gostei, eu nunca achei que eu fosse gostar disso e com você eu gosto, né? ou seja, na verdade, é sempre uma caixinha de surpresas que exige da gente um manejo, né? E esse manejo, ele exige da gente também uma consciência, porque se a gente entra de gaiato no navio, entende? É só surpresa e a gente só instinto, né? Só instinto, quando na verdade alguma consciência é importante para a gente se situar nisso aí. Deixa eu te perguntar, você é um homem desejado com mais de 50 anos de idade, mais de 50 anos de idade, você é um homem desejado, né? Ouço vários relatos de mulheres que ficam enlouquecidas por um homem de mais de 50 anos. Eu acho isso apenas maravilhoso, fantástico. Como é que é isso para Essa você? é mesmo, você ouve mesmo. Claro, porra, claro que eu ouço. Isso é surpresa, não é surpresa, né? Pelo amor de Não, Deus. surpreso que você ouve, né? Será que ouve mesmo? Claro, ouço, ó, e tem gente aí que eu estou conhecendo, que eu não vou citar nome, que já, já deixou a sua marca aí, que eu não vou citar nome, mas eu conheço bem. Sim, É, ô, Sérgio, sei lá, cara, disso. É, ah, não sei, tá bom. não sei. Você está perguntando o quê? Que é? Que eu achei graça. Eu perguntei o seguinte: você é um homem desejado depois dos 50? Você sabe que os corpinhos, a juventude, entendeu? Peitinho, bundinha, tudo no lugar e papapá. E você passa uma outra coisa, você tem um sex appeal, uma sensualidade, entendeu? Do homem maduro, do homem. Isso eu sinto, eu percebo, eu vejo e eu ouço. E como é que isso bate para você? Você sente isso também? Uma vez me disseram assim, que meu signo é Gêmeos e eu sou ascendente em Capricórnio, né? A minha lua é Escorpião. E uma vez me disseram assim, que a minha salvação foi essa lua em Escorpião, porque se eu não tivesse essa lua em Escorpião, eu não seria zero interessante. Eu não sei se as pessoas entenderam, mas você deu uma resposta maravilhosa, porque traduzindo um pouco para quem não entendeu, essa combinação de Gêmeos com Capricórnio é uma combinação que poderia ser mental, racional, cabeça, cabeça, mental, racional. E a Lua em Escorpião é um borogodó, é uma química, é uma alquimia, é uma essência. É a lava do vulcão que a gente não entende por quê, mas as pessoas ficam doidas por aquilo, entendeu? Não é porque a pessoa é inteligente, é mais do que isso. É uma coisa. Então, escorpião é um signo que as pessoas têm muita dificuldade em lidar. Mas essas pessoas que têm dificuldade de lidar não sabem o quanto elas se deixam atrair por essa força, que é uma força irresistível, entendeu? Uhum. Deixa eu te perguntar, para você uma relação de afeto, de intimidade, tem tem alguma função transcendente, tem alguma função espiritual? Duas pessoas que estão num projeto a dois de vida, na construção de um lar, de uma família, e ou trabalham juntas ou não, você acha que no fundo, tem algo maior que é a evolução espiritual de cada um naquela relação? Acho muito, acho muito. E, e acho que potencializa quando você vê duas pessoas que individualmente estão nesse caminho, né? Uma pessoa que você encontra, que você conhece, e você vê que é uma pessoa super elevada ou desenvolvida espiritualmente, em vários sentidos, né? Quando existe o encontro dessas duas pessoas, né? Então é de uma potência espiritual mesmo, né? É inegável. E a sorte de quem está próximo para poder receber um pouco disso tudo, né? Se for o mínimo
mínimo de sensível, recebe. Às vezes pode até que não compreenda, mas vai sair desse encontro, vai falar assim, nossa, como eu tô bem, né? Cara, eu tô me sentindo bem, que coisa boa. Sabe que uma das coisas que a gente trabalha, né, nesse aplicativo do 639 são várias instâncias da relação, né? Tem a instância corporal, do desejo, da sexualidade, né? Tem o do coração, que é o do cardíaco, que é a coisa do amor, da relação mais íntima, do comprometimento. Tem a busca de um sentido maior. Às vezes duas pessoas se encontram para, na verdade, para tentar encontrar um sentido maior para a existência. Uma apoia a outra. Sabe, é como se simbolicamente as duas pessoas estivessem fazendo o caminho de Santiago de Compostela. E se, aliás, eu tive o privilégio de semana passada atender uma pessoa que está se relacionando com uma outra elas se encontraram no caminho de Santiago de Compostela. Aí fica Caramba, uma, não se conheciam, e tão bem, estão caminhando juntos. Eu fico pensando assim, puxa, qual será o sentido disso, né? As pessoas se encontram num caminho de uma jornada espiritual. Essa é uma metáfora para a pedagogia dos afetos, no fundo, essa é a metáfora da nossa caminhada, né? Porque a gente fala do prazer, da dor. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria te fazer, né? Sobre a dor e sobre o prazer, né? Como é que você, como é que você lida com a dor? A dor do coração, eu digo, a dor do peito, a dor do coração, não é a dor física, não. Como é que você lida? Você tem paciência, você é um cara caprichoso, você é um cara que escuta essa dor ou quer se livrar desse negócio? não, escuto muito, imagina. Escuto muito e tento trabalhar muito, me esforço bastante. Não, porque eu acho que até demais, eu acho, pensando agora. Eu, eu acho que eu acho que na balança, eu acho que eu peco, entre aspas, por por esgarçar mais, por ser paciente demais, do que por não ouvir. Eu acho que tem uma insistência, às vezes, numa relação que visivelmente já não duraria, e eu tenho aquela expectativa, aquela esperança, o otimismo, na tentativa de que é uma fase, que a gente vai conseguir contornar, revirar, transmutar, enfim. Ou seja, você é um cara otimista, Eu sou um cara otimista, mas eu lido com fatos, né? um realista Eu não, otimista, um um realista realista. otimista. É. E o prazer? Um O que que você... jovem senhor, né, Sérgio? Um jovem senhor, já temos que lidar com isso, né? Não podemos ser só otimistas, vai dar tudo certo, não sei o que, a gente tem que ter o Claro, pé na claro, realidade, né, claro. cara? Sim, né? Mas eu te pergunto, e o prazer? O que que te dá prazer na vida? Na vida, É. Se quiser começar pelo Flamengo, tá bem-vindo. isso não precisa nem ser dito, né? Isso não precisa ser dito. Uma segunda-feira que a gente acorda líder do campeonato, depois de ganhar de 4 gols, né? O nosso maior rival perde em casa. Você, assim, ninguém precisa perguntar. Você está com um leve sorriso, né? Assim, que não tem como você segurar. Muitas coisas me dão prazer, muitas coisas. Nossa, mas é muita coisa. O trabalho me dá muito prazer, um trabalho bem feito me dá muito prazer. Ver pessoas alcançando sucessos, né, conquistas, muito prazer. O desenvolvimento dos filhos me dá muito prazer. Os encontros, os reencontros, esses encontros como o nosso, que a gente não se encontra há muito tempo, e quando a gente se encontra, ele se confirma. Isso me dá muito prazer, porque
confirma esse lugar do afeto, do carinho, em que a gente não precisa ficar o tempo todo se falando, perguntando, mas que esse amor também existe. Isso me dá prazer porque ele me acarinha, né? Ele me conforta, me dá prazer cuidar do jardim bastante, me dá prazer quando aparece a jabuticaba, quando aparece mamão, o maior prazer da vida. Tudo, quando tudo, muita coisa. Eu sei lá, eu tô vendo muito prazer em muita coisa, em muitas Que coisas. bom. É. É muito bom, Du, é muito bom te ouvir, Du. É muito bom te ouvir. Estou aqui em êxtase te ouvindo, porque a gente tem visto muitos depoimentos muito intensos, exagerados e extremistas, e, entendeu? A sensação que eu tenho é que você está ali naquele equilíbrio, na busca desse equilíbrio e tudo mais. Se eu te perguntar uma coisa aqui, a relação com o teu feminino interno, o teu feminino, você passa uma coisa de um lado, de ter um lado feminino muito forte, que eu acho isso também causa uma coisa muito positiva para as pessoas, entendeu? Como é que você vê esse teu feminino? Eu acho que uma característica, né, que é o fato de eu ter o desenho do rosto, né, o corpo, a voz, ser muito masculino. Isso. Só que eu acho que tem, e que eu não sei se é aí que entra o feminino, sabe? Mas, por exemplo, eu acho que entra o prazer, por exemplo. A gente estava se apresentando em Niterói esse final de semana, né? Niterói tem um teatro lindo, 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 que é o Teatro Municipal de Niterói, um prédio construído em 1800 e tanto. O prazer de poder chegar antes da peça e passar a luz e passar o som para ver, porque cada teatro muda, né? O tipo de iluminação, porque a gente tem a base, mas às vezes os refletores são diferentes, as varas onde eles se penduram é diferente, tá? Então a gente tem que dar uma passada. A gente faz aquilo, é lógico que para a gente ser confortável, mas para ficar melhor para o público, né? O interesse disso, de chegar mais cedo, ou de falar sobre a peça, falar com a Patrícia, falar com o Neco, que é o nosso diretor, de descobrir coisas, de propor coisas, isso me joga para um lugar muito jovem, jovem, inocente, puro, uma figura que está brincando ali, é o gozo da brincadeira, né? Uma brincadeira séria, uma brincadeira super levada a sério, com muito comprometimento, mas é uma brincadeira, né? Eu posso brincar de ser outras pessoas. Eu acho que esse feminino, ele se aproxima dessa criança, sabe? Dessa ingenuidade. Eu não me sinto preso nesse corpo desse homem de 50 e tantos anos, saca? Nem no convencional, saca? Do que se apresenta, do que é apresentado para mim e do que às vezes existe uma tentativa de se colocar em mim. Assim, não, você vai ser assim. Não, eu não sou assim como você quer. Você pode ter essa visão de mim, mas eu sou quem eu sou, que eu também não sei direito, e é isso, né? Então, eu acho que a doçura, né? Eu acho que o afeto que eu recebo, onde eu sou tocado, do meu sensível, né? Ontem eu fui ver um espetáculo de um colega no centro da cidade. Eu fiquei profundamente emocionado com um espetáculo solo dele, lindo. Aquilo me emociona, né? Eu saio dali transbordando mesmo. Então eu acho que isso tudo meio se mistura, sabe? Desse feminino, porque eu acho que eu não represo, tá certo? Eu não represo, eu não. De É, represar? não represo, não represo. É, é.
Isso, sabe? Então, se eu estou encantado por uma coisa, isso vai transparecer, vai aparecer que eu estou encantado, vai aparecer que eu estou inebriado, sabe? Você Eu está. sou pai de três meninas, né, cara? Assim, que foi uma coisa, foi um obrigado Senhor, né, por isso, porque eu fui criado num universo muito masculino, né? Eu tinha um irmão, não tinha primas, é, as minhas relações com as meninas eram relações para namorar, para pegar, né, meus interesses com as meninas, né, assim, né. Quando eu fui pai pela primeira vez, depois segunda, terceira vez, eu lidei com o surgimento do feminino, na sua real essência. Filhas meninas, e eu lidando com aquelas meninas e com a evolução desse feminino, né? Com toda a complexidade que esse universo feminino apresenta. Mas isso, assim, não tem jeito, eu sou afetado por isso. Eu fui afetado por isso. Num determinado momento da minha vida em que eu conheci a paternidade, e a paternidade foi através dessas meninas lindas, né, queridíssimas, inteligentes, sensíveis, eu sou afetado por isso. Eu sou uma outra pessoa, completamente diferente, de entendimento, de compreensão, de sentimento. E isso é uma coisa que tem que ser enaltecida, porque é uma. É isso, eu sou transpassado. transpassado por elas. Você está falando de uma coisa muito bonita. A gente tem um conceito, tanto no 639 quanto na Terra de Rudá, que é inocência madura. Você está falando de uma inocência madura. Sim. Esse livro, Aparição da Presença, rapidamente falando, um livro que a gente fez, eu e Lígia, começa com um casal de idosos e eles vão, com o tempo, vão rejuvenescendo até se tornarem crianças. Vão evoluindo tanto que eles acabam chegando numa inocência madura. O final do livro é eles, bebês, crianças, assim, se curtindo e tudo mais nesse processo. Inocência madura, é muito, muito bonito aí. Agora, eu confesso a você, você estava falando do teu corpo, né? Tua voz, teu rosto, teu corpo. E eu confesso que para te ver gay na cena, eu tive que apertar um botão dentro da minha cabeça, entendeu? Eu confesso, eu tive que apertar um botão porque é difícil, é difícil. Você já fez algum personagem gay além daquele, não? Já, Já? já, já. Ô Sérgio, só para a gente voltar na outra coisa, eu li outro dia, vi um recorte do Mário Prata Sei. falando. Eu não sei se você já viu, se você conhece esse- esse- essa dissertação que ele fez. Ele tem uma coisa que é da infância, da adolescência, da maturidade e da velhice, né? Ele fazendo uma comparação que quando ele pensou nisso, ele ainda ia fazer 60 anos e tal, e ele falou assim, daqui a pouco eu vou entrar na velhice, né? E ele falou que assim, a velhice, ela se compara muito à infância, né? Sobre os riscos, sobre as responsabilidades, sobre a não contenção de xixi, de cocô, essas coisas. De você depender dos outros para te levar, para te É. trazer e tal. Muitas vezes até a fralda, né? Até a fralda Então, mesmo. então. E, e que depois você tem a adolescência e que você tem a maturidade. E que ele percebeu que faltava o equivalente nesse processo, depois da maturidade, que entre a maturidade e a velhice, faltava o que deveria equivaler à adolescência, que ele Interessante. chamou de envelhecência, que é Ótimo. quando a gente ainda se sente com vigor, se sente fazedor de parte da sociedade, que a gente ainda não é excluído, né? E que as pessoas olham para a gente, como você falou, né? As pessoas te desejam e tal, não sei o quê, e que você quer brincar ainda, com um pouco mais de responsabilidade, já passado aquela maturidade, mas você não está velho ainda. Você ainda tem esse meio do caminho entre a maturidade, o que vai ser, o que vai ser de mim, o que vai acontecer, vou ter que lidar com isso, blá, 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 blá. Mas ainda tem um
período ali que você pode brincar ainda, né? Já numa outra etapa depois dessa parte da maturidade. Enfim, que eu achei bonito isso, que eu acho que é mais ou menos isso que a gente está falando. Eu acho que você descreveu agora o outono. Tudo que você Pode falou ser, agora, você falou sobre o pode outono. E ser. provavelmente é como você está se sentindo, que eu acho uma das estações Sim. magníficas, magníficas, né? Inclusive de colheita também e tudo mais. Se eu lembrar que o pessoal, a gente está conversando aqui, agarrando na conversa, a gente em breve vai, infelizmente, terminar nossa conversa, né? Quem quiser fazer alguma pergunta para o Du, aí tá aberto aí para vocês perguntarem. Certamente algumas perguntas já passaram e eu não me detive para não interromper aqui o fluxo. Mas quem tiver alguma pergunta, fale ou se cale para sempre. Tem muita gente que passou aqui dando oi, dando tchau. A Roberta, muita gente, Pri, o Toco, o Henriette, tem uma galera aqui que tá passando, mandando beijo. A Henriette acabou de É. falar que ela tá na envelhecência dos 80. Agora, você tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu fizesse? Acho que não, Sérgio. Nada que essas perguntas são muito interessantes, né, cara? Você me leva para uns lugares assim de reflexivos, né, provocativos. Eu acho ótimo. Acho, por mim tá tudo bem. Por Tô, mim está tô, tudo bem. tô bem feliz. Eu também estou bem feliz aí. Acho que deixa eu ver se eu tenho. Acho que a gente talvez pudesse ter mais uns 5 minutos. Estou esperando ver se alguém tem alguma pergunta, porque Vamos ver. você sabe que eu sou muito ruim nessa coisa da interação na live, porque tem gente que vai falando e vai lendo e vai respondendo, e vai falando, vai lendo, vai respondendo, e isso corta o meu fluxo. Alguém perguntou alguma coisa aqui que já o que você Esse pensa da antiga, aplicativo. o que você Ah, pensa da antiga dramaturgia para a nova? O que você pensa da antiga dramaturgia para a nova? bom, existem os clássicos, né? Os clássicos, eles são clássicos, denominados clássicos por isso, assim, que eles são escritos há 50, 100, 200, 500 anos atrás e eles existem aí ainda até hoje, são visitados e revisitados e muitas obras surgem a partir desses clássicos. Eu acho que tem uma evolução da forma como a gente apresenta, né? A evolução que teve para o cinema, depois da televisão, agora os streamings, a gente assiste coisas nessa tela minúscula do celular, né? E a interpretação ela também muda a partir do tamanho que está sendo visto e a forma que é escrito também, o que é discutido, também vai evoluindo. Mas, por exemplo, eu assisti semana passada uma montagem da falecida do Nelson Rodrigues, lá no Teatro Nelson Rodrigues, uma montagem espetacular, assim, que você via totalmente o Nelson Rodrigues ali, sem querer modernizar o Nelson Rodrigues, ou sem querer ficar muito apegado ao Nelson Rodrigues. Era uma montagem exuberante. Camila Morgado fazia a falecida, Telmo, Claudinho, enfim, um elenco maravilhoso, uma montagem. Então, as antigas, os clássicos, eles podem ser montados. Existe uma necessidade também que a gente evolua nessa dramaturgia, então também que tem espaço para a dramaturgia moderna, né, contemporânea, nova. Tudo tem lugar. Escuta, Du, olha só. Tem muitas perguntas aqui e a gente já está também num certo adiantado da hora. Eu selecionei não, eu puxei 4 aqui. Se você puder ser conciso na resposta, Vamos embora. tem algumas aqui. Você namoraria uma mulher mais velha que você?
a pouco vai ficar difícil. Acho que sim, acho que sim, lógico. Não, não seria um empecilho, não seria um problema, uma questão. Outra pessoa perguntou se você namoraria uma fã. Uma fã? É, Acho que sim. eu acho que essa pessoa está se candidatando. Eu acho que Tá, ela está se candidatando. será? É, acho que sim, acho que sim também, dependendo de como é essa pessoa. Outra pessoa perguntou assim: a envelhecência traz uma certa rebeldia, na sua opinião? Depende do que a pessoa se refere à rebeldia. Eu acho que é isso, é igual à adolescência. Você às vezes tem atitudes que você não teria, por exemplo. Acho que você fica um pouco com menos amarras. Se você passou pelo seu período da maturidade com uma figura mais racional, mais contida, dentro das regras. Aí eu acho que a adolescência pode ser isso, pode ser uma liberdade, né, de você passear, de você fazer coisas, de você namorar, experimentar coisas novas. E aí tem mais uma: como é para você envelhecer? Tá sendo ótimo, tô adorando. Agora, tem uma pessoa que eu não tô entendendo muito bem, mas a pessoa diz assim: fala do Petrucho, a outra fala do Rafael. Do que se trata? Do que se trata isso? Se trata de personagem que eu fiz na televisão. O Ah, tá. Petrúquio é o Petrúquio. Petrúquio do Crave, Petrúquio é o Petrúquio do Crave a Rosa, que era inspirado na Megera Domada, que foi a novela que eu fiz lá com Pedro Paulo Rangel, que eu falei. E o Rafael é de uma outra novela que era. Ambas as novelas foram escritas pelo Valcir Carrasco. E as duas novelas também foi no horário das 6, das 18 horas, que é um horário mais leve, né? Coincidentemente ou não, né, Sérgio? Um horário mais leve, um horário mais romântico, né? Então, são personagens assim. O Petrucco, ele tinha um desenho para ser um cara machista, ogro e tal, que ele domava, né, a Catarina, que era a personagem da Adriana Esteves, mas acabava que ele era um querido, um doce também, um rústico, né, do interior. E o Rafael era um romântico assumido que perdia o grande amor da vida dele no primeiro capítulo da novela. E esse amor, ele se fechava para essa história, ficou 15, 20 anos trancado, com as janelas trancadas e tal. E essa morte faz com que ela reencarne numa indígena que ela sente que ela vem sendo chamada por algum motivo para a cidade grande. Então o público vai acompanhando esse esse amor que não terminou, né? É isso. Legal. Alma gêmea. Du, querido, Du amado, quero te agradecer do coração a tua generosidade, esse tempo maravilhoso. Sempre é uma conversa maravilhosa contigo, profunda, sensível. Sou muitíssimo grato. Eu e toda a equipe do 639, você sabe que tem uma tietagem no 639, é muita gente lá e o pessoal está todo mundo aqui assistindo. E quero te agradecer do coração essa tua disponibilidade e essa tua atenção. Atenção e disponibilidade. Muito bom. Eu te agradeço, Sérgio, pelo convite, por ter lembrado de mim, por ter achado que né, fazer pô, do lá tal. E esse reencontro foi um reencontro muito, muito bacana, muito potente. Estou muito feliz. Adorei nosso papo. Para sua turma aí do 639. 639, né? Do 639. 639. Quem estiver assistindo, beijo para vocês. O trabalho de vocês é muito bacana, o que vocês propõem é muito legal, é muito bem-vindo nesse mundo maluco que a gente está vivendo, tão árido, né? Então, falar de amor, falar de amizade, falar de afeto, discutir relações, descobrir propostas novas, possibilidades, flexibilização, é sempre muito bem-vindo
Sérgio, você é um querido, também adoro conversar com você. Manda um beijo para Lígia e até já. Até breve. Até Bem, breve. antes de terminar, duas coisas. Essa live ela vai ficar gravada no perfil do Instagram do 639. Quem não assistiu pode assistir amanhã, quando quiser. E lembrando, quem não conhece o 639, entrar no Instagram 639, tem muita informação ali. São vídeos que fundamentam a pedagogia dos afetos e tem um aplicativo, né, que propõe, através da sinastria astrológica, a união entre duas pessoas. É um aplicativo diferente porque não tem imagem, não tem foto. O que tem são os dados astrológicos que as pessoas colocam e aí dá uma conexão e as pessoas acabam se conhecendo. É sempre uma surpresa. Será que a pessoa é bonita ou não? Certamente a química dos mapas já dá 50% do caminho. Os outros 50% tem a ver com a consciência de cada um. Eu me sinto muito feliz em pertencer a esse grupo, eu, Lígia, Edson e a Alessandra Gaspar, que foi a pessoa que deu essa genial ideia, foi ela que deu essa genial ideia, e toda a equipe do 639 te agradece de coração essa tua participação. Espero que não seja a única vez que você possa voltar mais na frente para a gente continuar o papo. Beijo no Quando você coração, quiser. beijo no Beijo. coração, te amo. Também, beijo. Tchau, gente.